Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer Bom neuen dia, quero cumprimentá-los cordialmente para essa nova edição do Fórum de Democracia. Eu sou Michael Westland e coordeno esse fórum em nome da Embaixada Alemã. Nós estamos discutindo desafios atuais da democracia e do Estado de Direito que nos dizem respeito a todos, no Brasil, na América Latina e na Europa. Uma das questões que deveria nos preocupar a todos e todas tem a ver com os impactos da digitalização na democracia. Quem tem o controle sobre dados tem o controle sobre um país. Este é o nível macro, mas o controle sobre dados começa mais cedo no mundo digital, afetando muito rapidamente o direito de cidadania. Então, temos aqui o direito ao esquecimento. Por que temos isso? Por que temos esse problema? Afinal de contas, todos os dias compartilhamos tudo sobre todos os canais. Para que o direito ao esquecimento serve? Imagine você tentando conseguir um emprego e o novo potencial empregador quer saber tudo sobre o seu passado. Ou imagine que conheça um novo parceiro, uma nova parceira, que de repente fica sabendo de tudo o que você fez no passado. Só porque você alguma vez deu um ok numa plataforma e hoje não tem mais interesse nisso. Então, será que o direito ao esquecimento existe? Será que ele é um direito? Essa questão não é simples e ela é respondida de forma muito distinta no Brasil e na Alemanha. Por essa razão, eu estou muito contente em termos a possibilidade de discutir em tese esse problema. Quais são os enfoques ao problema no Brasil e na Alemanha? Hoje nós temos dois especialistas, o ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, o professor Neuner, da Universidade de Augsburg. A coordenadora é a professora Karina Nunes Fritz, que também está fazendo pesquisa nesta área. Esse intercâmbio que estamos promovendo está encontrando grande interesse de muitas pessoas. Tivemos centenas de milhares de internautas que acompanharam os nossos eventos. Eu espero que seja um evento interessante para todos. Muito obrigado. A internet não esquece, e aquelas informações sobre um acontecimento passado, elas podem ser acessadas a qualquer tempo por qualquer pessoa, bastando uma simples busca, né, rápida pelo nome do envolvido na internet. Mas isso, em algumas situações, impede e prejudica o livre desenvolvimento da pessoa afetada, causando-lhes, por exemplo, enormes constrangimentos, dificultando sua ressocialização ou recolocação no mercado de trabalho. No Brasil, o STJ, a nossa corte infraconstitucional, equivalente ao Bundesgerichtshof da Alemanha, vinha reconhecendo o direito ao esquecimento em casos como o do policial envolvido na chacina de adolescentes próximos à Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, que depois de décadas da sua absolvição, viu seu nome e sua imagem divulgados em programa televisivo da Rede Globo. Mas o tema do direito ao esquecimento sofreu um grave revés agora em fevereiro desse ano, com o julgamento no STF do caso Aida Cury,
que foi uma jovem assassinada na década de 50 no Rio de Janeiro, que entrou para a história como um brutal feminicídio. A história foi recontada décadas depois em um documentário de TV e por isso os irmãos da vítima pediram indenização pelo sofrimento de rever o caso em cadeia nacional. Mas essa ação foi julgada improcedente em todas as instâncias, inclusive no STJ. E o processo foi parar no STF. E com base nesse julgado, que não era a rigor um caso de direito ao esquecimento, o Supremo considerou a figura do direito ao esquecimento incompatível com a Constituição. Para o STF, deve prevalecer a liberdade de expressão, informação e imprensa, e eventuais abusos serão decididos no caso concreto. E para debater esse tema, nós convidamos duas autoridades no assunto, o professor Jürg Neuner, da Universidade de Augsburg, na Alemanha, e o ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ. Eu vou fazer uma curta apresentação dos nossos palestrantes. O professor Jürg Neuner, ele é formado em Direito pela Universidade de Munique, na Alemanha, fez o seu doutorado e habilitação, a sua tese de livre-docência, escreveu sob a orientação do lendário professor Canaris, recentemente falecido. O professor Jürg Neuner, ele foi já diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Augsburg, onde ele é professor titular desde 2008. E, para nossa felicidade, ele é professor colaborador na PUC do Rio Grande do Sul e tem vários escritos em português. E, não por último, mas digno de nota, é o atualizador do livro do Karl Lahrens sobre a parte geral do direito civil. O ministro Luiz Felipe Salomão dispensa apresentações, mas mesmo assim, nós podemos dizer que o ministro Salomão, ele é um juiz de carreira do Rio de Janeiro e desde 2008 é ministro no STJ, tem vários livros e artigos publicados e, acima de tudo, foi o relator nos principais casos, principalmente no lead case, sobre a Ida Cury relacionada ao direito ao esquecimento. Eu passo, então, agora a palavra ao professor Jürg Neuner para sua exposição e, na sequência, ao ministro Luiz Felipe Salomão, agradecendo a ambos desde já pela presença. Muito obrigada. O senhor tem a palavra, professor. Ja. Vielen Dank. Muito obrigado. Quero cumprimentá-los cordialmente da minha casa, a 50 quilômetros de Munique, na fronteira com a Alemanha e a Áustria. Infelizmente, não estou em condições de falar do meu escritório, porque as universidades alemãs, por enquanto, ainda estão fechadas, temos o lockdown. Mas, nas últimas semanas, a situação melhorou muito sensivelmente, isso porque os alemães lograram vacinar metade da sua população, ao menos metade recebeu a primeira dose. Então, esperamos que daqui a pouco possamos retornar às atividades presenciais na universidade. Gostaria, inicialmente, de agradecer cordialmente à professora doutora Karina Nunes Fritz pelo amável convite e quero agradecer também ao Dr. Westland da Embaixada da República Federal da Alemanha em Brasília. Dr. Westland, o tema direito ao esquecimento é um dos temas mais importantes. O conceito direito ao esquecimento foi introduzido há mais ou menos 15 anos no discurso jurídico. O que se deve entender exatamente sobre a expressão direito ao esquecimento? Isso até hoje não está claro. Por vezes, o conceito é interpretado de forma muito extensa. Assim, o direito ao esquecimento é equiparado no artigo 17º do novo decreto da União Europeia sobre a proteção de dados, com o direito genérico ao apagamento, à eliminação de dados. Muitas vezes, os conceitos de direito ao esquecimento e direito a esquecer
também são usados como sinônimos. Esse entendimento extenso do conceito, no entanto, não faz muito sentido do ponto de vista da dogmática jurídica. Se afirmações inverdadeiras ou ofensivas são divulgadas na internet, tais afirmações devem ser apagadas imediatamente para parar com essa intervenção ilegal. Mas também, antes de uma publicação, a proteção preventiva de um direito já é importante na forma de uma ação preventiva de omissão, se existe o risco de uma violação dos direitos de personalidade. Nos dois casos, a intervenção é a priori ilícita e o interesse principal tem a ver com o fato de que o dano não ocorre. Então, uma informação desde o início não deve ser esquecida e a informação também não deve ser divulgada. Diante disso, o direito ao esquecimento pressupõe uma informação referida à pessoa que, num primeiro momento, foi divulgada de forma lícita, mas cuja publicação continuada viola de forma desproporcional os direitos de personalidade da pessoa afetada. O interesse básico, portanto, diz respeito apenas ao apagamento dos dados, à eliminação dos dados, para que a informação saia da memória coletiva. Não se questiona a licitude do ato originário de publicação, mas deseja-se, com vistas à continuidade temporal, actos contrários. O direito ao esquecimento, por isso, é definido muito decisivamente pelo fator tempo. A Corte da Comunidade Europeia levou em consideração esse momento temporal pela primeira vez na famosa decisão Google contra Espanha, decisão esta de 2014. A decisão disse respeito a um cidadão espanhol que se viu violado nos seus direitos de personalidade, porque a Google ainda mostrava em 2010, quando se colocava o seu nome na Google, uma publicação de um jornal, de um diário espanhol, na qual se falava da venda em asta pública de um terreno de sua propriedade por causa de dívidas excessivas que esse cidadão tinha. O Tribunal da Comunidade Europeia, da União Europeia, num primeiro lugar, considerou irrelevante que os dados de Google Incorporated eram processados pela Google Incorporated na Califórnia e não pela Google espanhola. Num segundo momento, a Corte argumentou que a constatação de uma violação do direito de personalidade exige uma ponderação abrangente. Me ouvem? Me ouvem? Sim. Então, vou prosseguir. Na sequência dessa decisão do Tribunal Europeu, já houve mais de 1 milhão de pedidos de apagamento, que quase a metade desses foram considerados legítimos pela jurisprudência do TJ europeu.
Também foi adotado pelo Legislativo Europeu e consagrado no Regulamento Geral de Proteção de Dados em vigor de 2018. Ali consagrado. O artigo 17 desse regulamento até tem o título Direito ao Esquecimento ou Direito ao Apagamento e contém 6 motivos gerais para o apagamento em seu parágrafo 1º. Há também, além disso, 5 exceções que constam no parágrafo 3º, em particular, a liberdade de expressão e de informação, que devem ser ponderadas em relação ao motivo do apagamento, conforme o artigo 1º. Em termos de conteúdo, o direito ao apagamento visa tornar irreconhecíveis, anônimos, os dados pessoais que são armazenados. Uma forma especial de exclusão é o que se chama do delisting, ou seja, desindexação, que significa a remoção dos links para determinados sites, como foi negociado nessa decisão do Google da Espanha. Se a parte responsável for obrigada a apagar os dados, também deverá informar outros operadores de máquinas de busca, por exemplo, de acordo com o parágrafo 2º, deverá informá-los a executar esse direito ao esquecimento. Na Alemanha, o Supremo Tribunal Federal alemão emitiu 2 decisões fundamentais em novembro de 2019 sobre o direito ao esquecimento. A primeira causa diz respeito à matéria publicada como num arquivo online gratuito, no Spiegel, revista Spiegel, e tratava sobre um assassinato cometido em um hiato oceânico lá em 1991. Posteriormente, o reclamante foi condenado por assassinato em uma instância em 82, ou seja, um ano depois, e 20 anos depois disso foi libertado, em 2002. Após ter tomado conhecimento da publicação em 2009, a publicação em que era feita referência em portais de busca mais habituais, ele, então, interpôs uma ação contra essa revista online. O tribunal agora tinha que ponderar entre a proteção da personalidade do reclamante e os interesses contrários do operador do arquivo. Em particular, a liberdade de expressão e de imprensa e os interesses do público. O tribunal considerou que o objeto da reportagem seria o critério decisivo a orientar a ponderação. Por exemplo, se tocava a esfera privada ou apenas a esfera social da pessoa em questão. O tipo de matéria, e se era feita de forma escandalosa ou cautelosa, e o quanto persistia um interesse substancial contínuo em manter essa informação, e como, então, o envolvido tinha se comportado antes e depois dessa divulgação, depois da publicação. Nesse caso específico, o tribunal confirmou a violação do direito geral da personalidade, mas enfatizou a possibilidade de soluções de compromisso, como, por exemplo, ocultando por tarja preta o nome da pessoa no arquivo. O Tribunal Constitucional Federal também enfatizou que não havia obrigação de uma revisão proativa do provedor de informação. As medidas de proteção obrigatórias somente são razoáveis se a pessoa em causa intervir e explicar sua necessidade de proteção. A segunda decisão do nosso Tribunal Constitucional Federal dizia respeito a uma reclamação contra o Google para se abster de exibir o resultado de uma busca,
semelhante ao caso do Google Espanha. No caso, a reclamante havia dado uma intricada entrevista na televisão, onde aparecia essa entrevista aparecia como um dos primeiros resultados de busca no Google, quando seu nome completo era digitado ali. Em contraste com o TJ europeu, o Tribunal Constitucional Federal examinou aqui todos os direitos fundamentais igualmente, sem dar prioridade ao direito de personalidade. Embora o operador do mecanismo de busca, diferente de um produtor de informações, ou seja, da revista, não podia invocar agora a liberdade de opinião, mas sim sua liberdade empresarial. Além disso, o interesse de informação dos seus usuários, bem como a liberdade de opinião dos provedores de conteúdo, tiveram que ser incluídos na ponderação. Em concreto, o tribunal negou a violação dos direitos fundamentais, uma vez que a requerente havia concordado em ser entrevistada na época, e o interesse público no tema não podia ser descartado. Persistia, então, ainda que tivessem já transcorrido 7 anos após a entrevista. Observando de forma geral, na visão geral, o direito ao esquecimento envolve, portanto, a ponderação de várias posições dos direitos fundamentais. Por parte da pessoa em questão, é principalmente o direito geral da personalidade, que visa proteger a reputação e a privacidade, a intimidade. Já no caso de um criminoso, também importa a sua ressocialização. Por parte dos provedores e dos mediadores de informação, são as liberdades jornalísticas e econômicas que estão em questão. E, finalmente, também o interesse público no pleno acesso a informações deve ser levado em conta. Examinando mais de perto, e como a doutora Karina já apontou, a temática da ponderação não é nova, não é novidade. Apenas o termo direito ao esquecimento e a referência à internet, que são novos. A problemática já se apresentava de forma exemplar em 1973, no que chamamos da decisão Lebar, do Tribunal Constitucional Federal Alemão, no qual uma emissora de TV desejava transmitir um documentário sobre o assassinato de um soldado, indicando o nome e mostrando imagens dos criminosos. O Tribunal Constitucional Federal Alemão decidiu que a repetição de uma reportagem sobre um crime grave, que já não está mais no foco do interesse atual de informações, é inadmissível, quando põe em risco a ressocialização do autor do crime. A oportunidade de reintegração na vida social, vital para a existência do perpetrador, e o interesse da comunidade em sua ressocialização tem precedência sobre o interesse em uma discussão continuada, uma apresentação continuada desse crime. A meu ver, toda a temática do direito ao esquecimento pode ser colocada em um contexto sistemático mais amplo, mais extenso. Trata-se principalmente de que a esperança por mudanças nas condições de vida não podem ser destruídas, não podem ser eliminadas. Circunstâncias muito desgastantes também devem ser possíveis de reverter e não devem ficar fora de perspectiva, ou não devem ficar fora de perspectiva, as possibilidades do desenvolvimento daquela pessoa. Isso se aplica também mesmo aos assassinos, que, segundo a lei penal alemã, devem ser condenados à prisão perpétua, mas
após cumpridos pelo menos 15 anos da pena, a sentença deve ser feita a revisão judicial para determinar se a pena pode ser suspensa. A opção da liberdade condicional tem um status constitucional na Alemanha, pois, nas palavras do Tribunal Constitucional Federal, a essência da dignidade humana é afetada se o condenado, eu cito, a dignidade é afetada se o condenado, independente do desenvolvimento da sua personalidade, tiver que abrir mão de qualquer esperança de recuperar sua liberdade. Estas declarações sobre a proteção, a prevenção contra a desesperança datam de 1977. Já foram confirmadas diversas vezes pelo Tribunal Constitucional Federal e incluídas também na Corte Europeia de Direitos Humanos no contexto do sistema de Convenção dos Direitos Humanos. A dimensão do direito ao esquecimento também se mostra nas inscrições dos registros criminais. Por exemplo, onde nos casos de fraude ou de roubo, que devem ser apagados depois de determinado período, a fim de evitar a estigmatização permanente. Por exemplo, se a pessoa em questão se candidata a um emprego depois do registro apagado, já não tem mais obrigação de declarar o ato criminoso. Um último exemplo refere-se à demissão de funcionários que, na antiga Alemanha Oriental, RDA, haviam respondido incorretamente às perguntas de seu empregador sobre funções exercidas naquele notório Ministério da Segurança do Estado, da antiga RDA. Ou seja, haviam ocultado a sua atividade naquele antigo ministério suspeito. A esse respeito, o Tribunal Constitucional Federal determinou que atitudes pessoais podem mudar com o tempo. O banimento ou a rejeição social de comportamentos indesejados ou inadequados tende a diminuir com o tempo. E as atividades que foram já concluídas há mais tempo terão pouca ou nenhuma importância para a continuidade de uma relação de trabalho. Logo, o direito ao esquecimento na internet não é um corpo único ou um corpo estranho no ordenamento jurídico alemão, mas sim é a expressão de um princípio geral que protege a esperança de que o passado também voltará a ser esquecido e que o futuro sempre será capaz de abrir novas perspectivas. Muito obrigado por sua atenção. Muito obrigada pela sua brilhante exposição. Sem delongas, eu passo então a palavra ao ministro Luiz Felipe Salomão para as suas considerações. Em primeiro lugar, eu quero... Me ouvem bem? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite, ao honroso convite da professora Carina Fritz. Ela é uma estudiosa do assunto, professora da Escola da Magistratura, da PUC do Rio de Janeiro, que é meu estado onde eu trabalhei como juiz e desenvolvi minha carreira. Então, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui tratando de um tema tão relevante, junto com um especialista do assunto. Pudemos acompanhar agora a exposição do professor Neumer e pudemos perceber o nível de detalhamento, o conteúdo da sua exposição. Eu agradeço muito essa oportunidade. Cumprimento também a todos que nos acompanham nesta manhã para esse debate. Eu estava preparando um pouco o nosso tema e
encontrei críticas acesas sobre a própria denominação, né? Direito ao esquecimento. Eu vou falar um pouco mais pausado para justamente contribuir com a nossa tradução, que eu agradeço bastante o trabalho dos nossos intérpretes. E aí vou precisar descontar um pouquinho do tempo, né, professora Karina, porque eu vou falar mais pausadamente. Eu procurava entender um pouquinho melhor na doutrina hoje, os casos que temos aqui analisados já também na jurisprudência brasileira, e há um aceso debate sobre o próprio, não só sobre o conceito, sobre a extensão, os requisitos, mas sobre a própria denominação, direito ao esquecimento, porque, segundo a visão de alguns, e eu fiz um apanhado um pouco da doutrina, nem é propriamente um direito, não é um direito novo, tampouco é um direito ao esquecimento, tampouco se fala em esquecimento ou apagamento dos dados. Enfim, é um pouco do que nós vamos tratar. Mas, antes disso, eu vou me permitir uma brevíssima introdução ao tema, quase que como um filmete da história, quando se cruza avanços tecnológicos com direitos fundamentais. Vou me permitir aqui rememorar alguns desses marcos históricos que fizeram com que a humanidade pudesse pensar nos impactos da tecnologia para a violação ou um cruzamento entre os direitos fundamentais e os avanços da tecnologia. E mais uma vez, eu quero começar lembrando de um jurista, saudoso jurista, filósofo, que é o Bobbio, todo mundo conhece, e ele tem um trecho, quando ele trata desse assunto, não propriamente ao direito ao esquecimento, mas ele trata de uma visão histórica, em perspectiva, e ele fala assim: a história é um labirinto. Acreditamos saber que existe uma saída, mas não sabemos onde está. Não havendo ninguém do lado de fora que nos possa indicá-la, devemos procurá-la nós mesmos. O que o labirinto da história ensina não é onde está a saída, mas quais são os caminhos que não levam a lugar algum. E o que nós estamos debatendo hoje é exatamente tentar encontrar os caminhos que não levam a lugar algum e quais aqueles, no estado da arte hoje, que nós temos. Nada melhor do que recorrer um pouco à história desses momentos. Começa a minha trajetória aqui com a prensa de Gutenberg, em 1440, na evolução dos direitos da personalidade, vis-à-vis com os avanços da tecnologia. Ali, naquele momento, em 1440, em que se reproduziram as Bíblias com uma tamanha velocidade, de modo a difundir os livros pela Europa inteira, já naquele momento nasceu a perspectiva de uma violação aos copistas, aos direitos autorais, aos direitos da personalidade. E aquilo foi pela Idade Média, onde logo depois veio o Renascimento, onde se voltou para o humanismo, para o homocentrismo do século XVI, XVII, também um marco nessa questão do cruzamento da evolução dos direitos da personalidade com os avanços da tecnologia. Depois a independência americana, em 1776, a Revolução Francesa, de 1789, propiciando, na verdade, a Revolução Industrial,
século XIX, onde surgiram máquinas a vapor, motor, telégrafo, logo depois telefone. No caso do telégrafo, tem um texto que é marcante para todos que se debruçam sobre esse assunto, que é o texto do Brandeis, né, o juiz da Suprema Corte americana. Ele escreveu em conjunto com o seu ex-colega de escritório, de advocacia, o Warren, que acabou tendo uma morte trágica, ele se suicidou. Mas esse texto é de 1890, todos nós conhecemos, Right to Privacy, onde se discute exatamente o progresso tecnológico diante do telégrafo, naquela ocasião, e os direitos à privacidade, à intimidade, o direito a estar só. Depois daquele marco ali, onde talvez o primeiro texto onde se abordou esse tema, vieram as duas grandes guerras mundiais, 14 e 39, e no final da Segunda Grande Guerra, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1949, onde efetivamente houve esse confronto que o professor Neuner nos falou, de resguardo à privacidade, à intimidade, à reafirmação dos direitos fundamentais. E aí, passando um pouco para a evolução desse tema nas cortes, é claro que nós temos que chamar a evolução do tema na Corte Constitucional Alemã, que desde a sua criação criou uma jurisprudência muito forte, elevando a dignidade da pessoa humana a um patamar de bem absoluto. Em 1951, o caso do livro Mefisto, né, do Klaus Mann, onde pela primeira vez ali se tratou de biografias não autorizadas, né, muito interessante. Depois, aquele romance Ezra, onde também se discutiu a liberdade da arte versus o direito à intimidade. E, por último, como sempre se menciona quando se debate o direito ao esquecimento, o caso Lebach, que também foi um marco no tratamento dessa matéria. Mas não só na Alemanha, nos Estados Unidos, na década de 70, se discutiu muito, no caso Watergate, a questão da violação à privacidade, não é? Porque foi justamente um grampo num telefone do presidente dos Estados Unidos à época que fez gerar a renúncia do Nixon, né? E todo um debate sobre o direito também, diante do telefone, um direito à privacidade. Mais recentemente, em abril de 2018, a Espanha enfrentou um caso a Corte Constitucional Espanhola, um caso muito interessante, chamado caso La Manada, já aí nas redes sociais, o impacto das redes sociais frente a um julgamento de exposição pública, num caso trágico de um estupro de uma jovem, onde também foi questionado a independência do Poder Judiciário, a sua isenção, mas aqui o que nos interessa é exatamente o ponto do direito à privacidade daquela jovem e a sua exposição nas redes sociais. E hoje teríamos aqui, talvez, a manhã inteira para ficar falando de alguns temas que são relevantes. Outro dia eu li uma matéria num jornal, o jornal Valor Econômico, que tratava do tema herança digital. Já alguns julgados de tribunais, ainda não chegou o caso ao Superior Tribunal de Justiça, mas se debateu a herança digital. Outro dia, também participando de um debate com alguns juristas alemães, eles me disseram da questão relacionada ao algoritmo e das pesquisas que envolvem algoritmo e também discriminações que o algoritmo pode produzir. Falência de empresas que detêm dados também é uma grande preocupação, como o judiciário enfrentará a falência ou a recuperação judicial de empresas privadas detentoras de dados, né? Guarda de material genético.
também nós temos aí um campo dentro da bioética para desenvolver. Responsabilidade por personalidade jurídica decorrentes de robôs que atuam hoje no sistema de internet, né? Também é um tema que é relevante. Quando envolve redes sociais, notícias falsas e redes sociais, notícias falsas e propaganda eleitoral. Hoje eu integro o Tribunal Superior Eleitoral também, atuando na corregedoria, e tive a oportunidade de trabalhar na última campanha de presidente da República, onde fui juiz da propaganda eleitoral. Pela primeira vez, o debate eleitoral foi travado em redes sociais, e nós ficamos num dilema muito grande entre atuar expansivamente ou atuar restritivamente na campanha eleitoral. É um tema que também desafiaria muito o nosso debate. Mas, como o tempo é apertado, eu quero avançar um pouquinho para explicar o papel que o meu tribunal tem, o Superior Tribunal de Justiça tem, hoje na interpretação desses temas que eu acabei de mencionar aqui. É o tribunal que o destino quis, a partir da Constituição de 88, nós temos um modelo de controle de constitucionalidade que é um dos modelos mais únicos do mundo, porque nós temos uma Corte Constitucional com um modelo americano e o Superior Tribunal de Justiça com um modelo europeu. Então, nós temos aí um mix, né, de modelo de controle constitucional. E o nosso tribunal, o STJ, o meu tribunal, que eu integro, especialmente na área do direito privado, que é a minha área de atuação, eu sou juiz há muitos anos, sempre prioritariamente atuei no direito privado, e agora no STJ quis o destino que nós interpretássemos os principais diplomas legais que surgiram a partir da Constituição de 88, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, e, mais recentemente, esses temas que eu acabei de mencionar, que decorrem do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965, de 2014, que é a Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, 13.853, ambas de 2018 e 2019. Então, é o meu tribunal que vai acabar dando a interpretação final para esses temas relacionados à responsabilidade civil em rede social, a questão da desindexação, o rompimento de vínculo entre o nome e o resultado de busca, o próprio direito ao esquecimento, em que o Supremo avançou para julgar uma parte do tema, e eu vou tentar explicar, a outra parte ficará com o STJ para sua apreciação. E já partindo especificamente para o tema direito ao esquecimento, é claro que, embora o Tribunal Infraconstitucional, que é o STJ, julgue a matéria que eu mencionei com base nas leis de proteção de dados, do Marco Civil da Internet, evidentemente que nós não faremos essa interpretação de costas para a Constituição. Ela tem que ser de frente e atendidos os princípios da Constituição. E, por isso mesmo, ganha relevo o que o professor Naumann mencionou, que é o da ponderação de valores, que é aquela ideia do juiz Hércules, do Dworkin, e das regras de interpretação do Alexis. Por isso que nós temos alguns princípios, e o primeiro deles, o principal deles, é o da unidade da Constituição. Não há antinomias insolúveis na Constituição. Por isso, nós estabelecemos a nossa Corte Constitucional, que, como eu disse, estabelece as regras gerais de interpretação,
para que nós possamos assentar as teses no campo do direito infraconstitucional. E, nesse particular, a Corte Constitucional já deliberou que não há hierarquia entre direitos constitucionais da mesma natureza. Tampouco há uma inexistência de razoabilidade na hora da interpretação. É preciso a razoabilidade. E há uma predominância do interesse público na hora dessa interpretação. Por isso que, no confronto entre liberdade de expressão e informação e, de outra mão, a honra, a privacidade, a intimidade, prevalece essa ponderação no exame de casos concretos. Quando transporta dos princípios constitucionais para a interpretação infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça já fixou algumas balizas em casos pretéritos. Quais são essas balizas? A primeira, a interpretação dos avanços da tecnologia são sempre com a consciência do homem médio do seu tempo, da sua contemporaneidade. Em seguida, nós já assentamos que na relação jurídica entre o fornecedor do serviço de mídia e o usuário, essa é uma relação de consumo, que prevalece o Código de Defesa do Consumidor. Também nós já fizemos a diferença, em casos precedentes, entre notícia e crítica. Também fizemos a diferença entre a consciência da informação falsa, o que os americanos denominam de actual malice, porque ela não é exigida no direito brasileiro para a responsabilidade do jornalista. Contemporaneidade da informação, a diferença entre as esferas pública, íntima e privada, e a vedação ao aproveitamento econômico da pessoa cuja imagem, texto ou figura seja utilizada sem o seu consentimento. Dentro dessa em exame do Superior Tribunal do Direito ao Esquecimento, que foi aqui abordado pelo professor Neuner. Tem um conceito de um professor brasileiro, que é o Anderson Schreiber, professor conceituado, num livro que nós fizemos, eu coordenei junto com outro professor, Flávio Tartucci, e nesse livro, o professor Schreiber escreveu um texto muito interessante sobre direito ao esquecimento, onde ele diz: é o direito da pessoa humana de se defender contra uma recordação opressiva de fatos pretéritos, que se mostre apta a minar a construção e reconstrução da sua identidade pessoal. O direito à esperança, que o professor mencionou, apresentando-se à sociedade sob falsas luzes, de modo a fornecer ao público uma projeção do ser humano que não corresponde à sua realidade atual. Como fazer a defesa desse direito, que é um direito fundamental? O direito da pessoa humana se defender contra uma recordação opressiva de fatos pretéritos que distorcem a realidade. Como? Quais são os mecanismos legais no direito brasileiro? Para essa proteção, diante da evocação de fatos pretéritos lesivos à dignidade humana, lesivos à sua dignidade humana, a dignidade de quem foi ofendido, temos algumas ferramentas no direito brasileiro.
desindexação de resultados de pesquisa, mencionado também na fala do professor, tanto na Alemanha quanto aqui no Brasil. Eu vou mencionar em seguida um precedente do Superior Tribunal de Justiça, relator o ministro Marco Belize, em que, por um score apertado, é verdade, se decidiu pela desindexação num caso concreto. A outra ferramenta é a redução parcial ou total de conteúdo, que, para a sua implementação, depende do preenchimento de alguns requisitos, que eu verei na sequência, se meu tempo permitir. E, por último, temos a reparação pecuniária da lesão praticada. São essas as 3 ferramentas, em síntese, que a doutrina, tem doutrina de peso sobre esse ponto, e as ferramentas legais permitem. Quais são os critérios? Eu procurei fazer aqui sem destacar um ou outro autor, mas eu acho que procurei fazer uma síntese. Quais são os critérios para a utilização dessas ferramentas? A primeira observação que eu queria fazer, antes até dos critérios, é dizer que no nosso direito não cabe liminar para proibir publicação ou programa televisivo previamente. Isso caracterizaria, na visão da nossa Corte Suprema, uma censura prévia, tal como estabelecida quando a Suprema Corte analisou a DPF 130, apreciando a multicitada Lei de Imprensa 5250, esclarecendo que ela não foi recepcionada pela Constituição de 88. Então, naquele momento, a Suprema Corte disse, olha, o Brasil não tem censura prévia. Alguns autores ainda aventam uma ou outra possibilidade, mas que todos os julgados que vieram da Suprema Corte impedem liminar para proibir publicação ou programa televisivo. Dito isto, eu volto para os critérios para a utilização das ferramentas à disposição de quem teve o direito violado por uma evocação de um passado distorcido que atinge o seu direito à personalidade. Primeiro, avaliação pelo juiz sobre a existência ou não de interesse público na divulgação da notícia. Segundo, a veracidade da informação. Terceiro, a existência ou não de efeitos decorrentes do lapso temporal. Também aqui há muita coincidência entre o direito alemão e o direito brasileiro. A existência ou não do dano. Quinto, o papel e a figura pública ou não de quem pleiteia a retirada ou a indenização, ou a utilização da ferramenta. A tutela da liberdade de expressão, no outro lado, a vedação à censura e a tutela da liberdade de informação. Esses são os requisitos, os pressupostos. No Brasil, nós tratávamos dessa questão até o Marco Civil da Internet e a recente Lei de Proteção de Dados, nós tratávamos desse tema genericamente, do chamado direito ao esquecimento, que nem na conceituação, como vimos, há uma unidade nesse conceito, mas nós tratávamos com o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, a Lei de Acesso à Informação, a Lei do Habeas Data e, mais recentemente, o Marco Civil da Internet e, agora, a Lei Geral de Proteção de Dados. Como será essa interpretação da jurisprudência?
ainda não temos, porque os casos que nós julgamos no STJ, eles foram anteriores ao da internet. Então, nós não temos sequer um exame em torno desse assunto. Mas eu quero chamar a atenção para dois dispositivos legais no sistema brasileiro. Eu já vou caminhando para o fim, já vou só mencionar os dois casos que nós tivemos e o julgamento do Supremo, mas nós temos dois dispositivos que são relevantes no direito brasileiro. O Código Civil, no artigo 20, diz o seguinte: salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e juízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Esse é a lei de regência no direito brasileiro. E ainda a Lei 13.188, de 2015, que trata do direito de resposta. Veio o Marco Civil da Internet, que, embora mantendo a responsabilidade civil subjetiva, passou, aí sim, de maneira peremptória, a exigir ordem judicial específica para a retirada de conteúdos na internet. Salvo algumas situações violadoras da intimidade em delitos como cenas de sexo ou de nudez, essa é a regra. E aí nós tivemos os dois casos no Superior Tribunal de Justiça. Os dois primeiros precedentes foram os recursos especiais 1.335.153 e 1.334.097. Aqui no Brasil, nós também temos a aplicação do direito ao esquecimento no campo penal. Temos, sim, alguns precedentes que o STJ já tratou. Temos também alguma discussão em torno do direito eleitoral. Também temos. Mas esses dois casos foram emblemáticos. E eu vou parar por eles, porque vou contar um pouquinho, em brevíssimos 3, 4 minutos, sobre quais são esses casos que a professora Karina mencionou no início, na introdução. Nós julgamos os dois no mesmo dia. Eles só tratavam de programa de televisão. Eram pessoas que se diziam ofendidas pelo programa de televisão, que iria ao ar e que acabou indo ao ar, em que elas foram, ou que elas alegavam que tinham a violação ao seu direito à privacidade, à intimidade violados. Não eram propriamente o direito à indenização do dano moral típico. Ele fugiu a esse conceito porque, quando o programa de televisão foi feito, ele retratava fatos verdadeiros, em que, em tese, não ensejariam o dano moral. Por isso mesmo, nós escolhemos julgar dois no mesmo dia, porque num deles, que foi a chacina da Candelária, nós deferimos a indenização, uma das ferramentas cabíveis quando se alega o direito à violação ao direito à privacidade. E no outro, o caso Aida Cury, nós negamos o direito à indenização. Em breve síntese, o que aconteceu foi o seguinte: no caso da chacina da Candelária, que foi uma tragédia ocorrida anos atrás no Rio de Janeiro, uma chacina que atingiu menores que ficavam em frente a uma igreja chamada Igreja da Candelária. Num primeiro momento, houve uma acusação a uma pessoa
que logo em seguida, nos 2 ou 3 dias seguintes à apuração, essa pessoa saiu da investigação porque se percebeu que ela não havia contribuído em nada para o crime. Mas na reconstituição e no programa de televisão que apareceu tratando da chacina da Candelária, falavam dessa vítima, dessa pessoa que fora investigada injustamente e que teve que trocar o nome, mudar de família, mudar de cidade. A família ficou protegida e ela não queria novamente que voltasse a ser mencionado o nome dela. O programa de televisão mencionou e ele, então, ingressou com a ação judicial. Recebeu a indenização. Esse caso não foi à Suprema Corte. No outro caso, da Aida Cury, o que nós entendemos é que, malgrado se pudesse rememorar o júri, porque o júri era um julgamento público, malgrado se devesse falar na questão do acusado e da vítima, das circunstâncias da morte, era impossível tratar do caso Aida Cury sem mencionar a Aida Cury, a vítima Aida Cury. E, por isso, nesse caso, nós não demos a indenização. Percebam bem, 2 situações tratando do direito ao esquecimento no mesmo dia, só sob programa de televisão. Um nós demos, outro nós negamos, onde, sintomaticamente, nós dissemos, olha, vai ter que ser analisado caso a caso. Esse é um direito em que nós estamos ainda em construção. Não tratamos de internet, não havia marco civil da internet, nós só tratamos de televisão. E o Supremo, nesse julgamento do RE 10.106.06, relatoria do ministro Dias Toffoli, o que fez a Suprema Corte? Disse o que acabou que nós dissemos no STJ. Quando a informação é verdadeira e ela é essencial ao exercício da liberdade de expressão e ao interesse público, não cabe as ferramentas para a defesa do direito ao esquecimento. Você não pode desindexar, você não pode pedir indenização, você não pode retirar conteúdo quando a informação é verdadeira e essencial ao exercício da liberdade de expressão, consultando ao interesse público. O Supremo, no meu modo de interpretar, não disse nada diferente do que disse o Superior Tribunal de Justiça. Tampouco negou o direito ao esquecimento, porque na fixação da tese ficou claro que caberia a utilização das ferramentas quando se apreciasse caso a caso a violação ao direito, a violação ao direito da pessoa humana. Então, nós estamos ainda construindo no Brasil esse direito ao esquecimento. Como eu disse, teríamos outros casos para discutir, aí já envolvendo direito à privacidade, à proteção de dados. Nós tivemos um caso muito interessante de cartão de crédito, onde se autorizava num contrato padrão o fornecimento de dados. Nós apreciamos essa matéria antes da LGPD. Nós temos o caso da desindexação, que eu mencionei, mas a conclusão, já pedindo desculpa pela extensão, é de que o Poder Judiciário tem que enfrentar esse tema com serenidade, com sabedoria, decorrentes da questão do direito ao esquecimento, sempre ponderando os valores em questão e buscando a solução mais adequada a cada caso concreto. Essa que é a ideia. Muito obrigado pela atenção e desculpe a extensão da exposição. Muito obrigada, ministro Luiz Felipe Salomão, pelas suas colocações, sua brilhante explanação sobre
os impactos da tecnologia no direito, de um modo geral, né, e principalmente sobre o direito ao esquecimento, eu acho que a sua fala e a do professor Jürgen Neuner foi muito importante, porque mostra que o direito brasileiro e o direito alemão, eles têm muitas semelhanças no tema do direito ao esquecimento, né? E isso reforça ainda mais a importância de se estabelecer um diálogo comparado entre esses dois ordenamentos. Aliás, para o nosso público, eu sempre gosto de recordar que, apesar do distanciamento linguístico que existe entre a língua portuguesa e a língua alemã, as duas ordens jurídicas, Brasil e Alemanha, elas têm a mesma origem comum, que é o direito romano-germânico, né? E no tema específico do direito ao esquecimento, nós vemos que a Constituição brasileira, ela tutela da mesma forma que a Constituição alemã, que é a lei fundamental alemã, ela tutela, de um lado, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade, os direitos da personalidade, e do outro, ela tutela também a liberdade de expressão, informação e de imprensa, né? Mais interessante ainda é notar que as duas ordens jurídicas, elas garantem a proteção dos dados pessoais. Aliás, o STF, antes mesmo da entrada em vigor da Lei de Proteção de Dados, a Lei Brasileira de Proteção de Dados, o STF já reconheceu o direito à proteção de dados como um direito fundamental, decorrente da autodeterminação informacional da pessoa, ou seja, daquele poder de você controlar minimamente a coleta, o uso ou o tratamento dos seus dados pessoais. Então, isso mostra que o Brasil tem todo um instrumental legal, teórico e dogmático para reconhecer a figura do direito ao esquecimento, né? Independentemente de existir lei expressa a respeito ou não, porque isso foi um ponto muito focado, muito discutido no julgamento do Supremo, né? Então, independentemente de lei escrita ou não, né, nós temos esse instrumental tanto legal como dogmático. E não obstante isso, a meu ver, e no entendimento de uma parte considerável da doutrina, o Supremo negou o direito ao esquecimento, por considerar que ele põe em risco as liberdades, as chamadas liberdades comunicativas, né? Nós vimos aqui o ministro Luiz Felipe Salomão, ele deu uma interpretação peculiar, achando que o Supremo e o STJ decidiram no final a mesma coisa, no caso aí da Cury, né? Eu concordo com o senhor nesse ponto, mas eu acho que o STJ partiu de um pressuposto bem mais coerente. O STJ admitiu o direito ao esquecimento no caso concreto, admitiu em tese o direito ao esquecimento e negou no caso concreto a aplicação, né? Diante desse pano de fundo, e aqui eu já vou colocar dois questionamentos para os palestrantes. Diante desse pano de fundo, eu primeiro pergunto ao ministro Luiz Felipe Salomão, quando o STF diz que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição, será que essa decisão a própria decisão em si não é substancialmente incompatível com a nossa Constituição e com a nossa dogmática dos direitos fundamentais? Né? Em outras palavras, será que essa decisão não incorporou uma visão de excessiva prevalência da liberdade de expressão nos moldes do constitucionalismo norte-americano, que, de certa forma, é incompatível com a nossa Constituição cidadã, que prioriza, como o senhor bem colocou, em princípio, da mesma forma que a Europa, diga-se de passagem, a proteção do ser humano e a sua dignidade, né? Então, a minha primeira questionamento será que realmente STF e STJ caminharam na mesma linha, ou se o STJ foi muito mais coerente no sentido de admitir o direito ao esquecimento e negar no caso concreto? Ministro, o senhor tem a palavra. Obrigado, professora Karina.
é muito interessante sua pergunta. Eu volto à tese que o Supremo acabou confirmando, que ela, numa primeira parte, ela dá a entender que a Suprema Corte nega a existência do direito ao esquecimento, mas, na segunda parte, ela tutela o direito ao esquecimento. Então, e lendo os votos, saiu a divulgação dos votos há pouco tempo, eu tinha lido primeiro o relator e depois eu fui lendo os outros votos, que são muito densos, muito interessantes. Eu chego a essa conclusão de que não houve propriamente uma vedação ao direito ao esquecimento. Perceba bem da tese. É possível, com a Constituição Federal, a ideia de um direito ao esquecimento, aí ele conceitua, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos, já aí qualquer notícia falsa estaria excluído desse conceito, ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos ou digitais. Se parasse aqui, eu não teria dúvida de dizer que o Supremo, embora dando o mesmo resultado que o STJ chegou, negou o direito ao esquecimento. Mas o que a tese consta é eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso. É o direito à esperança que o professor Neuner falou. A partir dos parâmetros constitucionais, expressão da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. Ora, deu com uma mão, tirou com a outra. O que acabou acontecendo nesse balanceamento que a Suprema Corte fez, no meu modo de entender, é que disse, olha, quando preenchidos alguns dos requisitos que nós estamos mencionando, se reconhece, sim, o direito ao esquecimento, embora dependa muito, há muitas variações sobre o conceito do que seja direito ao esquecimento. O que eu procurei na exposição mencionar, e eu acho que aí é que reside o ponto principal da minha questão, quais são as tutelas que se pode utilizar, quais são as ferramentas que se pode utilizar em defesa disso que se chama, disso que se denominou chamar de direito ao esquecimento. Em nenhuma dessa tese há a vedação à utilização dessas ferramentas. Em nenhum desses momentos, em nenhum dos votos pesquisados, se brecou esses pressupostos que o STJ começou a alinhavar naqueles dois casos. Então, eu creio que nós temos ainda, é um direito em construção, e nós temos ainda muita estrada até chegar ao ponto que já está a Alemanha hoje com o direito ao esquecimento. Muito obrigada, ministro Salomão. Professor Neuner, diante desse pano de fundo que nós acabamos de falar, eu gostaria de lhe perguntar, a Alemanha, ela reconhece o direito ao esquecimento desde a década de 70, 1973, foi a decisão do caso Lebar. O direito ao esquecimento, durante todo esse período, ele pôs em risco, em algum momento, ou causou dano, digamos assim, à preservação da história na Alemanha, da memória coletiva, ou pôs em risco a liberdade de expressão ou a democracia alemã? Em sua opinião, o senhor tem a palavra.
Nein, ich glaube nicht, dass es zu einer Bedrohung der Demokratie gekommen ist. Não creio que tenha ameaçado a democracia. Creio que a situação na Alemanha é bastante semelhante ao que descreve o doutor Salomão. Nós também estamos numa democracia e os tribunais decidem caso a caso. Houve uma divergência no início, onde inicialmente se destacava o primado do direito à personalidade, isso foi um pouco ajustado, não se sabe ainda o quanto o Tribunal Europeu está aplicando isso, mas o Supremo Tribunal Alemão, ele estabelece uma igualdade entre princípios, mas decide caso a caso. Ok, muito obrigada. Sim, os critérios de ponderação são bastante distintos. Se eu entendi bem o caso Aida Curi, essa senhora já faleceu, não é? Ou seja, é uma defesa pós-mortem da personalidade. Isso na Alemanha seria visto de forma semelhante, embora essa proteção pós-mortal também desaparece com o tempo. Quanto mais tempo da morte, menos será considerado de proteção. Peculiaridade que foi considerada, o ministro Luiz Felipe Salomão pode até falar melhor do que eu, foi considerada na análise do caso concreto, é que um dos irmãos da Aida Curi que pleiteou, que entrou com uma ação indenizatória, ele tinha publicado um livro sobre o caso. Então, isso, de certa forma, acabou reduzindo, digamos assim, a necessidade de proteção, e daí o STJ negou, nesse caso concreto, o direito ao esquecimento, né? Ministro Salomão, voltando à decisão, à controversa decisão do STF, foi uma tônica, digamos assim, na maioria dos votos dos ministros do STF, críticas no sentido de que o direito ao esquecimento seria uma apagada história, né? Quando nós, aqui no Brasil, ao contrário, deveríamos abrir as cortinas do passado, porque o Brasil seria um país sem memória, né? E eu lhe pergunto, como o senhor vê esse discurso, essa linha argumentativa, considerando que nem o STJ e nem a doutrina nunca defenderam a aplicação do direito ao esquecimento a fatos históricos? Como o senhor vê essa colocação? O senhor está sem som. Excelente a pergunta, realmente muito interessante. Dando um passo atrás, desde a criação da internet, a ideia dela é justamente a preservação da história. Exatamente para isso é que ela, claro, a intercomunicação, o mundo globalizado, tudo mais, mas a perenização da vida privada, né, ainda mais depois do advento das redes sociais, essa confusão entre vida privada e vida pública, é um dos efeitos naturais da rede mundial de computadores, né? Então, quando você trata, sobretudo a questão da internet, né, porque falar de programa de televisão, de rádio, nós estamos falando daquela ferramenta que já que não pode haver censura prévia, estamos falando do processo indenizatório, né? Quando se fala de internet, é que abrem-se alguns leques para a atuação do interessado, do prejudicado, na restauração da sua identidade. E, nesse particular, o que nós estamos vivenciando é essa confusão entre apagamento de marcos históricos com a restauração da verdade e da verdadeira identidade de determinada pessoa, por fatos que foram deturpados e que causam a ela uma angústia no momento em que se busca rever esses fatos
no âmbito do palco da internet. Então, como esses conceitos ainda são eles se cruzam muito e, ao mesmo tempo, eles se confundem muito, é utilizada essa narrativa falsa de que se apaga o passado. Por isso que eu disse, o conceito e o nome talvez não sejam o mais adequados, porque ninguém apaga o passado, ninguém quer apagar o passado, ou ninguém muda o passado e reescreve o futuro. Não é isso. O que nós estamos tratando é restauração da dignidade da pessoa humana quando um dos seus requisitos, um dos seus pressupostos é violado. Então, tampouco é um direito novo. Esse direito já existe desde quando declarado os direitos fundamentais da pessoa humana, e já antecedente a ele, inclusive. Ali só se declarou. Então, essa confusão de conceitos ela é ruim, porque deturpa os julgamentos que foram proferidos, mas eu creio, professora Karina, que com a sequência de casos, com os ajustes que nós vamos fazer, independentemente da base legislativa, que nós temos hoje já as ferramentas, né? Nós não temos consagrado na lei o direito ao esquecimento, mas nós temos as ferramentas para restaurar quando violado esse direito. O mesmo caso, talvez aí que mais de perto interessa a esse ponto da retirada de conteúdo ou não, é o tema da desindexação. E esse precisa ser muito melhor trabalhado e também não foi abordado no julgamento do Supremo. Então, precisamos ainda construir melhor todo esse arcabouço do chamado direito ao esquecimento. Excelente, ministro. A gente volta já a esse tema. Antes, eu gostaria de direcionar mais uma pergunta ao professor Noina. Como o ministro Luiz Felipe Salomão também colocou, muito se fala aqui no Brasil, os críticos, digamos assim, do direito ao esquecimento, de que o direito ao esquecimento seria um apagar total da história, um reescrever a história, filtrando alguns aspectos positivos e deixando no passado acontecimentos desabonadores. Mas, na verdade, nós sabemos que não é disso que se trata, porque ninguém tem o dever, ninguém tem o direito, né, de reescrever a sua história ao seu bel prazer, né, de forma arbitrária. Também não se trata de apagar totalmente todas as informações, porque nos casos de direito ao esquecimento na internet, por exemplo, a notícia que saiu no jornal permanece íntegra lá no site de origem. E o que se tem feito, como o professor Noina colocou e o ministro Salomão também, nós temos um julgado do STJ nesse sentido, é apenas se conceder a desindexação. Mas, de fato, professor Noina, há essa confusão conceitual, confusão de finalidade do direito ao esquecimento. Então, eu gostaria de lhe perguntar, se nós pudéssemos dar uma definição do direito ao esquecimento, como o senhor o definiria? E a segunda pergunta, que está relacionada a essa vinculação entre direito ao esquecimento e direito ao apagamento de dados. Na sua opinião, nós podemos dizer que o direito ao esquecimento, da mesma forma que o direito ao apagamento de dados, ele decorre dessa noção mais ampla de autodeterminação informacional, da tutela ou da tutela da personalidade? Será que nós temos, no direito ao esquecimento e no direito à desindexação, nós temos um fundamento comum a ambos os direitos ou não? Gostaria de lhe ouvir sobre essas duas colocações, professor. Ja, wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe. Se entendi bem sua pergunta,
posso dizer que eu concordo, sim. Não se trata de um apagar total, mas sim, trata-se realmente, por exemplo, de colocar tarja escura sobre o nome, anonimizar o nome. Então, não se trata de ocultar uma informação, mas trata-se apenas da proteção da personalidade, mas talvez o risco maior seria que os provedores na internet, de forma preventiva, já sequer pensem em incluir dados. E eu acho que esse sim seria um efeito grave, muito pior do que a desindexação ou o encobrimento do nome. O que a senhora chamou a atenção muito propriamente, tudo acaba desembocando no direito da personalidade, o direito geral, e esse direito ao esquecimento talvez tenha se analisado num contexto mais amplo, pelo menos na Alemanha, eu sei também de colegas do Brasil, também se discute o direito de não saber, por exemplo, informações genéticas, eu não quero obter essas informações. Isso é um outro aspecto desse problema. Pela minha impressão, sempre trata-se de manter aberta a perspectiva para o futuro. E se eu sei todas as informações sobre a minha genética, eu posso também estar desesperançoso se eu não puder ter o esquecimento do meu passado. Imagine, ob ich das... O direito ao esquecimento e o apagamento, os dois teriam como fonte comum, fundamento comum, o direito da personalidade, mas não necessariamente a autodeterminação informacional. Das muss man wohl als Unterfall sehen. Sim, eu acho que sim, o direito à autodeterminação informacional é uma questão inferior, mas sem dúvida isso está dentro do contexto geral da personalidade. O nosso Supremo também define isso assim como a senhora descreveu. O senhor falou com muita precisão que, de certa forma, nessa decisão do Supremo, ele fechou, digamos assim, a porta da frente, ao afirmar que o direito ao esquecimento é incompatível com a Constituição, né? Mas ele deixou a porta dos fundos um pouco aberta, ou totalmente aberta, ao dizer que eventuais excessos ou abusos, né, no exercício dessa liberdade de expressão e de informação, eles vão ser analisados no caso concreto. Vão ser analisados no caso concreto de acordo com os parâmetros constitucionais, né? Inclusive personalidade, dignidade, todos aqueles critérios que já são utilizados há muito tempo para ponderar no caso concreto esse choque de direitos fundamentais, essa colisão de direitos fundamentais. Então, só para a gente entender bem, na sua opinião, o Supremo não impediu, por exemplo, o reconhecimento do direito ao esquecimento no âmbito da internet, por exemplo, em que a pessoa lesada pode pedir a desindexação, né, de links que levam a matérias pretéritas, ultrapassadas e constrangedoras que impedem o livre desenvolvimento da vida, né, da personalidade da pessoa. Então, essas situações, na sua visão, não estão abarcadas pela decisão do Supremo. É isso? Professora, o que eu acho é que o Supremo apreciou apenas alguma parte disso que nós estamos chamando de direito ao esquecimento. A desindexação de resultado de pesquisas, ela não foi analisada, não está na tese, portanto não fez vinculação, e alguns dos votos falam de maneira muito genérica sobre a desindexação. Então, eu diria que a Suprema Corte não apreciou, e não sei se irá apreciar, porque a matéria é efetivamente de conteúdo infraconstitucional. Então, eu não sei como isso vai ser feito. Já no campo do direito ao esquecimento, em relação à reparação pecuniária, eu acho que tem aspectos, sim, de direito constitucional, mas o outro é a interpretação, a desindexação
interpretação de regra infraconstitucional. A alegação de violação à Constituição é reflexa, ela não é direta. Então, não sei se isso não foi abordado, não está na tese. E nos votos é muito esporádico. Tampouco a questão da redução parcial ou total de conteúdo. Também não se discutiu isso à luz das regras infraconstitucionais, como eu mencionei, que também não poderia fazê-lo. O Supremo tem a limitação de interpretação da Constituição. Eu acho que ainda há, como eu disse, muita margem para a jurisprudência avançar, construir e estabelecer as verdadeiras balizas para o desenvolvimento, mas que, efetivamente, nessa ponderação que nós devemos fazer, no caso a caso, ora vai prevalecer o direito à privacidade, o direito à personalidade, ora vai prevalecer o interesse na divulgação, tal como está na rede mundial de computadores. E, fundamentalmente, embora a Suprema Corte tenha pretendido tratar do tema também da internet, o fato é que esses conceitos não foram abordados nem constam da tese. Excelente, é verdade, ministro. Eu tenho aqui, nós já estamos no adiantado da hora, já são 11h30, 11h32, mas eu tenho só mais uma pergunta ao professor Jürgen Neuner, e depois eu vou passar aos dois palestrantes para fazerem as suas considerações finais. Professor Neuner, o direito ao esquecimento, ele visa, digamos assim, tutelar basicamente informações de cunho pessoal do indivíduo, né, deixando de fora tanto os fatos históricos como também fatos de interesse público, né, de relevância social. O BGH, a corte, o STJ alemão, digamos assim, ele negou recentemente o direito ao esquecimento em um caso muito interessante, que foi um caso de plágio de duas teses, uma tese de doutorado e outra de livre docente da senhora Annette, eu acho, Chavan, ou alguma coisa nesse sentido, senhora Chavan, que foi ministra da Educação no governo da Angela Merkel. E uma das justificativas centrais para o BGH ter negado a aplicação do direito ao esquecimento nesse caso foi de que o plágio, os casos de plágio têm um grande interesse social, porque ele não lesa apenas o plagiado, prejudicado, mas ele causa um dano enorme à ciência em geral. Então, eu gostaria de lhe perguntar como nós podemos diferenciar informações estritamente pessoais daquelas informações de caráter social. Essas informações da vida profissional da pessoa, elas têm sempre um caráter social. Como é que a gente faz a distinção dessas duas características, na sua opinião? Ja, vielen Dank für die Frage. Man kann natürlich nicht... Muito obrigado pela pergunta. A gente pode fazer uma distinção. Na Alemanha, os conceitos esfera íntima e esfera social são bem delimitados. Já no caso da tese da senhora Chavan, se trata realmente de algo que diz respeito à esfera social, se trata da instituição ciência, ela está em jogo. E então eu acho que os direitos de personalidade não são tão afetados. Mais importante é o interesse público na revelação do plágio. Mas outra pergunta é o que vai ser daqui a 20 anos, mas eu acho que no estado atual o interesse público é incondicionalmente mais importante, mais prioritário do que o interesse de proteção da personalidade.
finais e, em seguida, professor Neuner. Ministro, por favor. Eu concordo, sim. Eu acho que o direito brasileiro segue essa mesma toada que o professor Neuner mencionou, né? Eu acho que não temos aí distinção propriamente nisso, não. Muito obrigada. Professor Neuner, suas considerações finais. Ich sehe doch viel mehr Gemeinsamkeiten, als was auf dem Plakat angekündigt Eu vejo muito mais pontos em comum do que foi anunciado no cartaz de divulgação desse evento. Provavelmente nós teríamos julgado da mesma forma, então eu estou muito contente com essa conversa hoje. Eu acho que o direito alemão e brasileiro tem, além da base histórica comum, tem muitas semelhanças, e no caso do direito ao esquecimento não é diferente, e daí a importância desses eventos organizados pela Embaixada da Alemanha no Brasil, através do senhor Michael Westland, que fomenta esse debate com especialistas brasileiros e especialistas alemães. Eu agradeço a todos pela participação, pela audiência, agradeço novamente à Embaixada pelo convite, ao ministro Salomão e professor Neuner, e desejo a todos um bom fim de semana e encerramos por aqui o nosso evento. Muito obrigada. Igualmente, bom dia, bom final de semana. Igualmente.